Bem-vindo, bem-vinda a mais um Café com Execução. Pega o seu café, pega seu caderno, pega sua caneta que você vai precisar para anotar. Aqui a gente quer executores. Então, a gente tem alguns níveis de pessoas que acompanham a gente aqui. Os observadores, aqueles que vêm, observam, assistem, mas não anotam nada e daqui a 2, 3 dias esqueceram até que passaram por aqui. Tem aqueles que estudam, são estudadores, eles gostam de anotar, gostam de aprender, mas eles não põem em prática. E tem os vencedores, que são pessoas como você, que vem aqui, estuda e executa, põe em prática aquilo que estudou. Então, bem-vindo você, executor, executora, que chegou aqui no Café do Executor, 7h47 da manhã. Hoje é quarta-feira, estamos aqui mais uma vez o estúdio da Vendedor Vencedor dentro da Associação Comercial aqui de Carapicuíba. Hoje a gente vai falar sobre o fim do voo de galinha, como substituir empolgação por um método realmente que seja de execução, empolgação versus execução. Nessa semana a gente está falando da disciplina. A disciplina ela vai levar você a ter execução, mas o problema é que poucas pessoas são disciplinadas, por isso poucas pessoas têm resultado. Poucas são disciplinadas para o bem, porque a disciplina também pode ser para o mal, para um vício, por exemplo. A pessoa pode ser disciplinada a fumar todos os dias, isso é um vício. Disciplinada a brigar todos os dias, disciplinada a discutir todos os dias. Isso são vícios, são ruins. E isso mostra que a disciplina é algo que é natural do ser humano, não é que fulano é disciplinado e eu não sou. É que tem pessoas que são disciplinadas para algo bom e outras que são disciplinadas para algo ruim. Eu preciso e quero, estou aqui para que você seja disciplinado para algo bom. Por isso que a gente está de segunda a sexta-feira, 7h47 da manhã, trazendo aqui um conteúdo para você. Nessa semana falando de disciplina, eu quero falar para você aqui sobre a empolgação. A empolgação é diferente da motivação que a gente falou na segunda-feira. Segunda-feira, motivação é algo que você tem e é um estado emocional. É uma emoção que causou aquilo. Uma raiva faz você perseguir a pessoa no trânsito. Uma raiva faz você responder a pessoa de maneira do jeito que não deveria. É um sentimento que leva a pessoa a ter uma ação positiva ou negativa. A empolgação já é um pico, quando é um pico emocional, um pico dessa emoção que faz a pessoa agir. Então são coisas diferentes. O empresário, ele não tem falta de motivação, até porque ele montou uma empresa, quem monta uma empresa não tem falta de motivação. O problema é ele administrar os picos de empolgação que ele tem, criando ideias novas, criando produtos novos e deixando de fazer o que precisa ser feito. E aí, quando ele deixa de fazer o que precisa ser feito, ele entra naquela semana retrasada, a gente falou, na roda dos ratos, apagando incêndio, e deixa de fazer o que ele precisa. O empresário ele precisa fazer duas coisas na empresa. Uma é cortar custos e a outra é aumentar o lucro, aumentar a renda, aumentar o valor da sua empresa. Você só precisa fazer essas duas coisas. Tudo que você faz é em função desses dois resultados: diminuir custos ou aumentar lucro, né? E tem muitas tarefas que você faz para que isso aconteça. Então, administrar esse pico de empolgação é o ponto-chefe para que o empresário tenha resultado na sua empresa. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Como toda empresa vive em ciclos, né? A gente tem o ciclo de vendas, depois tem o ciclo de entrega do produto, o ciclo de troca de funcionários, né? Turnover, tem muito ciclo. Então, toda segunda-feira o pessoal promete, que é o primeiro dia da semana, promete que essa semana vai ser diferente. Depois de um treinamento de vendas, uma convenção de vendas, de um curso que é motivacional, não sou muito fã desse nome, porque motivação para mim é um sentimento que vem de dentro de você e não externo. Eu posso te incentivar, mas eu não posso te motivacionar. Eu posso te emocionar, né? Mas eu não vou te motivacionar. Motivação é um motivo interno. O sentimento é interno, gera uma motivação. Então, eu posso despertar sentimentos em você, mas eu jamais vou conseguir despertar a motivação em você. Isso dentro do que a gente acredita aqui na Vendedor Vencedor. Por isso que eu não acredito em cursos motivacionais. Eu acredito em cursos onde que você tem conhecimento técnico ou que você vai ter uma base para poder tomar uma ação com maior
com melhor análise, com melhor condição, com melhores ferramentas. Eu não acredito em emoções, eu acredito em resultado, em execução. Então, segunda-feira todo mundo promete que vai ser melhor, que vai fazer mais follow-up, que vai ligar mais para cliente, que vai participar mais de alguma coisa ativamente, que vai fazer a dieta, que vai voltar para academia. Segunda-feira é o dia de e agora vai, mas na verdade a gente sabe que na terça-feira isso volta pro agora deixa para semana que vem. Já na segunda-feira não deu certo, então já é terça, já tá mais perto do meio da semana, quarta-feira já não deu, quinta já tá ruim, sexta esquece, volta a outra semana, começa de novo a promessa da segunda-feira, e é uma semana atrás da outra, uma semana atrás da outra, que a gente chama que é o voo de galinha, voo curto, voo pequeno, que não leva, que não dá trabalho, que na verdade faz muito barulho e tem pouco resultado, né? Então a galinha, quando ela voa, ela faz um barulho do caramba, mas ela não voa tanto tempo. Um avião ele faz barulho, mas ele tem uma autonomia enorme. Por quê? Porque ele foi construído para aquilo, foi engenheirado para aquilo, tem um processo para aquilo. E é assim que você vai fazer na sua empresa aí hoje. Então, pega papel, pega caneta, que é importante que eu vou falar para vocês aqui. A empolgação, ela tem algumas coisas que ela traz para você. Então, no curto prazo, ela traz intensidade, você fica intenso no que você faz. Por outro lado, você não consegue manter essa intensidade por muito tempo, ela não é repetitiva. É uma intensidade, alta intensidade num curto período de tempo. Então você não consegue fazer muito. É os unbolts, né? 100 metros. Né? 100 metros não vai resolver a sua vida. Nossa vida é uma maratona, você tem que fazer N funções durante o dia, e se você não fizer todas as funções que precisa, provavelmente você não vai chegar no resultado que você quer. Outra coisa que tem na empolgação, a empolgação faz você fazer em alguns momentos. O processo e a disciplina faz você fazer todos os dias. Né? Então, isso é a diferença de um processo da disciplina. Disciplina e processo você faz todos os dias. A empolgação depende do ambiente, depende do seu estado emocional, depende das pessoas que estão perto de você. Já o método, o processo, depende do sistema, de como que você vai fazer. Por exemplo, a gente tem um sistema aqui para fazer esse café com vocês aqui de manhã. Então tem o horário que eu venho aqui, arruma o espaço, testa o som, vê se a internet está funcionando, a gente testa se a câmera, a iluminação tá boa, tudo isso é um processo, a gente vai ticando esse processo até eu sentar aqui para poder passar essa informação para você. E a gente faz isso de maneira consistente, de segunda a sexta-feira, às 7h47 da manhã, salvo alguns dias quando existem alguns desafios. Mas isso é exceção, não é regra. A regra é a gente fazer às 7h47. Quando tem algum desafio que é fora do padrão, aí a gente faz fora do horário. Mas isso é exceção, não é regra. Você não deve fazer a exceção virar regra na sua empresa, porque senão a indisciplina vai tomar conta da sua empresa. A empolgação, como eu falei, depende do ambiente. Talvez você está no ambiente, hoje está sol, aí você está mais alegre. O dia que está frio, você fica mais triste, aí você não faz. E aí você volta a cair de novo no resultado picos e vales, né? No resultado onde que você não controla, porque você está sendo dominado pela empolgação. Né? A motivação leva a empresa a fazer campanhas, reuniões motivacionais, discursos, mandar mensagenzinha no grupo. Isso não resolve, porque você tem toda semana tem que ir lá empolgar o cara, motivar o cara de novo. Empresa madura, empresa que tem anos aí, como eu trabalhei numa multinacional, como era a BB, a gente não tinha empolgação, a gente tinha processo, então você sabia que você ia chegar, você ia sentar na sua mesa, você tinha tantas ligações para fazer, que eram tantos números, tantos clientes, era tudo controlado, placar, você sabia tudo que estava acontecendo. Então, o processo era muito claro e a gente tinha uma rotina clara para executar esse processo. Não era da nossa cabeça, era da rotina. A rotina mantinha a cadência de execução. Quando você tem cadência, tem rotina, você chega no resultado. É simples assim. E aí, esses são os lados positivos e negativos da empolgação. Então,
A empolgação, você viver em picos e vales é muito ruim porque você perde previsibilidade, né? Sem previsibilidade, você não sabe quando você vai ter no caixa. Se você não sabe quando você vai ter no caixa, provavelmente você vai ter problema para pagamento, você vai ter problema de despesas, você vai ter problema de demissão na sua empresa, processos trabalhistas, você vai ter problema de improdutividade, porque cada um faz de um jeito, cada um segue do jeito que acha que deve ser, porque não tem nada escrito, não tem clareza. Você precisa ter clareza. Então, por isso que a gente, aqui no Vendedor Vencedor, né, o nosso livro aqui, a Execução Comercial na Prática, a gente fala muito de clareza, porque clareza é o que dá o próximo passo. Então, você não fica perguntando, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Você sabe o que você vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer, quais ferramentas você precisa. Tudo fica muito claro, específico, tangível, né? Temporal, tem tempo para acontecer. Então é simples assim. Você vê que nossos cafés aqui com execução pela manhã, eles duram em média 15, 18, 20 minutos, 21 minutos, 17 minutos, ele está em torno disso. Por quê? Porque a gente sabe que é o tempo que a gente consegue prender a atenção da pessoa em cima de um assunto e ela consegue aplicar aquilo durante o dia. Então, tem uma outra regra, que é tocar o sino. Aqui, quando a gente pega o sino aqui, ó, você vem e toca o sino, que é colocar o emoji do sininho aqui embaixo, você está dizendo, participando, dizendo que executou aquilo. Isso é um processo, é uma lembrança, traz uma recordação. Isso é algo que faz parte do nosso processo de execução. Eu executei, eu vou lá e bato o sino. Então, a rotina é muito clara, não tem dúvida. Se não tem dúvida, a pessoa tende a fazer com maior precisão e maior resultado. E hoje, agora que a gente tem uma dica prática para você executar hoje na sua empresa. Então pega papel, pega caneta, que chegou a hora da dica do executor, da missão do executor de hoje. E você vai pegar um papel vai deixar do seu lado, e toda vez que tiver uma grande ideia, que a ideia for fantástica, sensacional, que você acredita, nossa, isso vai me deixar milionário, isso vai melhorar muito aqui o processo da nossa empresa, isso vai trazer muita produtividade, é muito fora da curva, é algo incrível que você pensou, você vai anotar essa ideia, anotei essa ideia, e no outro dia, no dia seguinte, então você vai anotar hoje, na quarta-feira, na quinta-feira você vai olhar para aquilo que você anotou e vai ver se aquilo ainda, para você, ainda surge como uma grande ideia, algo incrível, se ainda tá, porque você deu tempo de maturar essa ideia. Maturou a ideia, é algo que realmente pode trazer resultado, que realmente é importante, você vai escrever como você vai fazer aquilo. E aí, quando você escreve, vira processo. Porque se não vira processo, vai morrer junto com a empolgação. Então, olha, eu sei que se todo dia, logo depois do café, eu mandar um WhatsApp para os clientes, é o melhor momento, porque eles também estão tomando café, é o horário ali que eles estão com o celular na mão e tal, estão olhando alguma coisa, estão vendo notícia, é o melhor momento para aparecer para eles. Se esse é o melhor momento, você vai colocar que todo dia às 9 horas você vai enviar uma mensagem para esses clientes chaves. E aí isso vira um processo. O processo não depende da empolgação. O processo ele acontece independente da empolgação, porque o processo está escrito. Todo dia, às 9 horas, vou mandar mensagem para os clientes. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mandar mensagem. Quando? Todos os dias. Que hora? 9 horas. Para quem? Para os clientes. O que tem nessa mensagem? Você vai deixar um texto pronto para mandar para essas pessoas, tendo que personalizar só o nome. Olha só como virou um processo e aí fica muito mais fácil de você executar sem depender da sua empolgação, sem depender de que esteja num dia bom, esteja num dia de sol, esteja num dia de calor, esteja num dia onde você realmente consegue fazer as coisas porque você está bem. Não, você vai fazer porque tem um processo, está claro esse processo e você sabe que precisa executar. Execução é a palavra da vez, execução. Se você não marcar isso, não fizer isso hoje aqui na sua empresa, você vai perder para a sua preguiça, para a sua indisciplina ou para a sua disciplina de fazer algo que é errado. Empolgação, a gente acende a chama, mas o que mantém o motor ligado é método, é processo, é combustível. Então você precisa
ter clareza disso, beleza? Então, se você fizer isso, faz isso, vem aqui, bate o sino, porque você executou aquela ação que a gente falou, que é mapear as ideias que você tem para saber se são boas ideias. Outra coisa que você vai fazer hoje ainda, hoje o desafio é duplo, você vai olhar para a sua operação e o que hoje depende da empolgação das pessoas. Você vai olhar para a sua operação, parar e vai ver o que depende da empolgação das pessoas. O que funciona quando ninguém está inspirado, mesmo assim acontece. Essa resposta vai mostrar o nível de maturidade da sua empresa. Então, as pessoas chegam uniformizadas sem você precisar falar. Elas só batem ponto quando elas são uniformizadas no setor delas. Isso já acontece sem você falar. Só que você tem que avisar elas que terminou o horário do café, por exemplo. Então, você vai entender o jeitão que está funcionando, o nível de empolgação e de disciplina da sua empresa, e aí você vai tomar uma ação para corrigir isso e vai acabar com esse negócio de voo de galinha, porque empolgação não escala. Empolgação não escala, ela vai depender sempre de um agente exterior, um agente externo, e isso pode acabar com a sua produtividade. Então, amanhã a gente vai falar também sobre um ato, na verdade é o mito do vendedor estrela, você vai entender isso amanhã no detalhe, mas hoje eu tenho um convite para você. Se você quer entender onde que está o gargalo da sua empresa, né, você pode comprar o nosso livro Vendedor Vencedor, que está lá na Amazon, está na Amazon disponível, também tem no nosso site, aí você pega o livro, na Amazon ele está online e no nosso site, né, ele está lá disponível para você comprar ele, aqui no link também está disponível para você comprar ele autografado, eu mando autografado para você, mas na Amazon você já consegue pegar ele e ler ele rapidamente. E você quer saber, descobrir onde que está o gargalo da sua empresa, invisível, que está atrapalhando a execução da sua empresa, você pode fazer o Decide. O que é o Decide? O Decide é um diagnóstico online, individual, é um por CNPJ, onde eu sento junto com você e vou olhar cinco grandes marcos dentro da sua empresa, indicadores da sua empresa. Então a gente vai ver as metas da sua empresa, os indicadores dessas metas, os processos, execução e análise. A gente vai avaliar esses 5. E o primeiro que avalia é o seu comprometimento. Como que eu avalio o seu comprometimento? Se você clicar aqui agora embaixo, fazer a sua inscrição para o Decide, você vai pagar uma taxa simbólica lá para fazer essa inscrição para o Decide, até chegar aos nossos 50 primeiros Decides. A gente já fez mais de 20, até chegar aos próximos, até os 50, a gente vai manter essa condição especial. Você vai fazer o Decide com a gente, você vai sair com um mapa. Você pode chegar até 60 pontos, você vai ver quantos pontos você faz e qual é onde que você tem que dar atenção. Você vai sair com uma ação específica para resolver esse gargalo que você provavelmente não está enxergando porque você está dentro da operação. Você vai sair com uma ação específica e resolver isso dentro da sua empresa. Se a gente entender que você está capacitado para algum dos nossos programas de acompanhamento, a gente apresenta esse programa de acompanhamento para você. Caso não, você segue a sua vida depois de fazer o Decide, identificando esse gargalo, resolvendo esse problema, fazendo a sua empresa crescer, e aí sim você volta e pode vir para os nossos programas, né? Para o sistema Vendedor Vencedor, para o próprio livro. Tem várias formas de a gente acompanhar você, de ajudar você a aumentar as vendas, aumentar a lucratividade, aumentar o caixa da sua empresa e diminuir as despesas. É para isso que a Vendedor Vencedor está aqui, para ajudar você a executar de maneira constante para que você tenha um resultado crescente na sua empresa. Então, você quer executar, quer descobrir esse inimigo oculto, clica aqui embaixo e faz o Decide, e a gente se vê amanhã, porque a gente vai revelar para você o mito do vendedor estrela. Então, um abraço, Vanderlei Souza, te vejo amanhã no nosso Café com Execução.